Olá, gente, tudo bom? Eu estou passando aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre essa massa de EVA. Aqui na minha cidade eu só achei em um lugar essa massa. Infelizmente já tinha acabado o estoque, só tinham duas cores, laranja e a marrom. E eu resolvi comprar para experimentar, trabalhar com ela. Ela é uma massa super leve, a vantagem dela é essa. Ela é super, hiper leve. Em relação ao biscuit, eu creio que não vai substituir, porque ela tem as limitações de modelagem. O biscuit, você consegue fazer, é muito mais versátil, você consegue fazer muito mais modelagem. Essa massa tem limitações. A vantagem é que, por ela ser mais leve, esse pacotinho aqui só tem 50 gramas, mas dá para fazer muitas coisas com ele. Por ela ser mais leve, fica interessante em alguns trabalhos. Por exemplo, eu fiz os chaveirinhos, depois eu vou mostrar para vocês essas ideias que eu fiz, para experimentar a massa. Em relação ao biscuit, comparando, uma das vantagens dela é que ela não gruda na mão, não gruda na superfície onde você vai fazer. Eu também vou mostrar aqui, fazer uma demonstração, para que você veja como é que ela é muito fácil de trabalhar. E também, uma coisa que eu achei bacana dela é que ela não perde em tamanho. O biscuit, quando você faz uma peça, ele tende a ficar menor, né? Mais ou menos, talvez a proporção de 30% a peça encolhe. A massa de EVA, ela não encolhe. Do tamanho que você fez, a sua peça vai ficar, tá? Nenhuma dessas peças encolheram de tamanho. Todas elas estão no mesmo tamanho que foram modeladas. Então isso é interessante, né? Porque ela não vai perder em tamanho. E ela é super leve, mas como eu falei para vocês, algumas modelagens, alguns detalhes, ela não fica muito bem. Eu fiz aqui alguns detalhes, uns não pegavam, outros ficam meio que esfarelado. Se você mexe muito ela fica com aspecto de quebrada, como se você estivesse quebrando. A sensação é que você quebrou um biscoito, ficou aqueles farelinhos por cima. Então, se você fizer muita pressão nela, pode acontecer isso, né? Como eu fiz esse ursinho aqui, depois eu vou falar mais para vocês. Mas ela tem algumas limitações. As ferramentas que você vai usar, você pode usar esteca, você pode usar cortador, você pode usar a forma de biscuit mesmo, aquelas formas de silicone, você pode utilizar para trabalhar com essa massa, não tem problema, tá? A vantagem é que vai ser muito menos massa e ela vai ser uma peça muito mais leve do que aquela feita com biscuit. Então, o material que você vai utilizar, caneta para retroprojetor, mas depois de seca as peças, você vai utilizar, pode utilizar tinta acrílica, você pode utilizar o pastel seco para fazer os detalhezinhos de bochechinhas, né? Você pode mesclar isso daqui, como eu disse para vocês, né? A limitação de duas cores apenas, eu usei EVA para finalizar as pecinhas aqui. Então você pode misturar utilizando cola de instantânea, a cola de silicone ela também funciona, e a cola Brascoplast. Então eu vou mostrar para vocês algumas peças que eu fiz, para que você veja com mais detalhe, e uma demonstração também do trabalhinho com a massa de EVA. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde, tá? Então vamos lá. Bom, gente, então eu fiz alguns experimentos aqui com a massa de EVA, e eu constatei algumas limitações dessa massa, tá? Como, por exemplo, em relação ao biscuit, ela não tem uma modelagem tão
tão boa. Por quê? Porque essa massa, ela fica com falhas. Se você mexer muito, mover muito, não é como o biscuit, que você pode ir modelando a peça. Ela não. Se você mover muito, ela começa a quase que se rasgar. Acho que essa aqui é a palavra ideal. E se você aperta muito com as ferramentas, ela esfarela. Fica cheio de farelinho a massa, né? Por exemplo, quando eu fui fazer essa ponteira, depois que eu coloquei aqui a cabeça, eu não pude mexer muito, porque senão ela começa a esfarelar, criar sulcos aqui e esfarela. Então ela pode cair, romper, mas depois de seca, ela fica bem fofinha, consistência de, claro, um EVA. Né? Para essa peça aqui, foi uma luta até conseguir esse efeito. No biscuit, eu consigo esse efeito tranquilamente cortando. Aqui, passei o cortador, tá tranquilo com biscuit e moldo. Esse aqui não. Esse aqui foi bem complicado para chegar a esse efeito. Então, ela não é muito boa com cortador, mas ela é bem leve. Essa canetinha aqui, eu tenho ela, o projeto dela é em biscuit. Eu tenho até na minha lojinha, se você quiser visitar a RegBC Arts no Elo 7. Eu tenho essa canetinha em biscuit. Ela é um pouco mais pesada, claro. E aqui ela fica super leve. Porém, ela não pega muito detalhamento. E como eu disse para vocês, eu fui na loja e só tinha duas cores. Eu tive que utilizar EVA aqui na confecção dessas peças. Aqui é EVA normal, tá? Aqui também é EVA no cascalhinho do sorvete. Então, eu tive que utilizar o EVA para terminar a peça. Então, é interessante, ela vem assim meio que sem forma quando você tira da sacola, do pacote. O pacotinho já vem com esse zíper aqui. E o interessante é que, diferente do biscuit, se você for trabalhar numa superfície lisa, ela não gruda. Ela não é uma massa que vai grudar como o biscuit. Ela é uma massa super fácil de trabalhar nesse sentido. Vou mostrar para vocês a questão do cortador. Aqui, como eu disse para vocês, no projeto de biscuit que eu fiz essa corujinha, eu fiz esse corte com cortador. Só que não fica legal. Não sei se dá para você notar aqui, ela fica bem esquisito aqui o corte. Tem que fazer uma modelagem bem mais dificultosa do que a do biscuit, que é só fazer o corte e ele já está se moldando, né? Então, essa daqui, o corte fica esquisito, aí você vai modelando até ele tomar a forma que você quer. Se não deu certo sua peça, volta com ela sempre continua molinha. Secagem. Essas peças aqui estão com... Essa cenourinha aqui estão com 3 dias que eu fiz. Eu creio que ainda não está totalmente seca, mas tá por aí. Uns 3 dias ela já não perde a forma, tá? E para deixar secar também não precisa se preocupar como o biscuit, né? Que eu deixo geralmente naqueles papeizinhos de embalagem, naquele alcochoadinho. Essa daqui não precisa, em qualquer superfície que você deixar ela vai secar. Então deixa eu mostrar aqui o picolé, como é que eu faço. Utilizo as ferramentas também do biscuit, o rolinho, as estecas, os cortadores. E aí vou modelando.
só que sem muito detalhe para modelagem. Aqui. Aí, por exemplo, eu vou fazer a dentadinha do picolé, né? Alguém deu uma mordidinha. Vou cortar. O restante você guarda que nem um biscoito também, né? Não desperdiça. Guarda o restante. É tranquilo. Olha como fica esquisito. Depois você tem que ir moldando. E de preferência utilizar as ferramentas de metal. Eu não gostei muito de utilizar as minhas ferramentas de plástico para modelagem dessa massa. Então, fiz aqui o alisamento dela. Aí eu usei um pedacinho de EVA para fazer o palitinho de picolé. Vou fazer aqui um palitinho rápido. Fiz um corte aqui com essa ferramenta. E coloquei. A parte de EVA. Ela é muito gostosinha de trabalhar. No sentido de ser muito macia essa massa. Muito mesmo. E não gruda, não precisa de creme para não grudar aqui na placa de EVA. Você pode fazer direto, sem precisar de muita coisa. Então, você faz os detalhezinhos normalmente, utiliza tinta acrílica para pintar ela, ou se quando secar você pode usar pincel permanente, que é a mesma coisa do EVA. A cola, eu utilizo esse adesivo instantâneo, mas a de silicone, Brascoplast também dá para ser utilizada quando você estiver trabalhando com essa massa. Tá? Então, seu projeto não deu certo, desmonta e começa novamente. Então, essa massa, ela é boa, com restrições, claro, mas para alguns trabalhos eu achei ela super 10, né? O chaveirinho, ela ficou super hiper 10, né? Um chaveirinho de borrachinha. Eu acho que é bacana, eu ainda não consegui as cores de pele para tentar fazer ponteira de lápis, mas como eu já fiz a do ursinho, eu sei que você não pode mexer muito, eu acho que tem que fazer por partes. Fazer primeiro, deixa secar, aí você vai fazendo para ela não ficar soltando, né? Não ficar esse aspecto que quis rasgar. Então ela é um pouco mais sensível do que o biscuit. Nesse sentido, o biscuit quando você faz, modela, tranquilo, você mexe e volta, essa daqui não. Ela começa a secar, se você mexer muito ela cria rachaduras. Né? Mas é uma massa bem versátil, bem bacana. Como disse, creio eu que não vai substituir o biscuit, pelas limitações ainda dela, mas é uma opção a mais para se trabalhar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial sobre a massa para EVA e espero ver vocês numa próxima. Tchau, tchau e até a próxima.